Pronto, já está gravando aí. Começando aqui mais um final de semana da nossa disciplina de geometria espacial, certo? Vamos dar continuidade ao que a gente fez no primeiro encontro. Na aula anterior, nós vimos vários conceitos relacionados a paralelismo e perpendicularidade, certo? E alguns exemplos. E eu passei uma atividade para vocês, que no caso é uma atividade que vai ser necessária para que na próxima atividade vocês me enviem. Então, assim, essa atividade que eu enviei lá no grupo do WhatsApp não é uma atividade para me entregar. É uma atividade que vocês devem estudar e amanhã eu pedi para os monitores que eles façam, junto com vocês, alguns daqueles exercícios, né? Algumas daquelas questões lá são todas questões resolvidas, certo? Mas apesar de ser resolvidas, pode surgir alguma dúvida, alguma coisa que fique por entender na solução do livro. Então, o que é que acontece? Os monitores vão dar uma olhada nas questões e vão fazer uma explicação junto com vocês. O ideal é que vocês já tenham tentado entender, que o exercício vai funcionar assim. Você pega o exercício, olha a solução, tenta entender aquela solução. Se você ficou com alguma dúvida em alguma parte, quando o monitor for fazer, então aquela dúvida, o exercício você já tinha olhado, então você já tem uma noção do que é aquilo que você está fazendo. E só vai precisar tirar a dúvida daquela parte que você, de repente, não entendeu direito. Pelo menos vai ficar mais fácil. E se você entender o exercício, melhor ainda. Quando o monitor fizer, você vai reforçar aquele exercício e vai tirar mais aprendizado dele, certo? Então, assim, vou passar hoje para o capítulo de diedros, certo? Só que antes, tem uma coisinha que ficou faltando no último encontro, que seria interessante falar, que eu vou começar aqui na aula tocando nisso, que é a questão de lugares geométricos, certo? Então, vamos aqui. Primeiro, lugares geométricos. O que é um lugar geométrico, né? Definição, o que é isso, né? Seria um lugar geométrico. A definição é simples. É o conjunto de pontos caracterizado por uma propriedade. Então, assim, a definição é bem direta. É um conjunto de pontos caracterizados por uma propriedade, certo? Aí todo esse conjunto que você chama de lugar geométrico, ele tem a seguinte observação a ser feita, né? Então, todo conjunto definido por uma propriedade de seus elementos, uma figura é um lugar geométrico se obedecer essas duas coisas aqui. Todos os seus pontos têm essa propriedade. Então, todo elemento do conjunto satisfaz a propriedade. E só se os seus pontos têm essa propriedade, todo elemento que tem a propriedade pertence ao conjunto. Ou seja, é uma condição necessária e suficiente, né, para que você tenha um lugar geométrico. Aí um dos mais conhecidos, assim, mais importantes, é uma circunferência. Aí você, como é que você entende a definição de lugar geométrico para uma circunferência? A definição está aqui do lado. Assim, a definição matemática, algébrica, é essa daqui. Ó, certo? Aí você tem que olhar para cá e entender o que é que isso significa. Certo? O que é que isso significa? Bem, geometricamente é a figura que você vê aqui do lado. Se você analisar geometricamente é isso. Mas aqui é a questão algébrica, a forma de escrever ou de descrever esse desenho. Vamos relacionar uma coisa com a outra. Bem, se você olhar aqui, aqui a gente tem as figuras principais, que é o ponto central, certo? Esse O aqui é o ponto central, que a gente chama de centro da circunferência. E aqui tem a circunferência, que é esse círculo. O que acontece? Qual é a característica desses pontos aqui? Se você pegar qualquer ponto,
em qualquer local dessa circunferência, a distância desse ponto até o centro, ou seja, a esse ponto central, é a mesma. Então, se você pega esse ponto P2, olha para cá, tem uma distância. Ponto P1, olha para cá, tem a mesma distância. Ponto P, olha para cá, tem a mesma distância. Ou seja, todos os pontos que você escolher em cima da circunferência, eles estão à mesma distância do centro. Tanto é que essa distância, por ela ser a mesma em todos os pontos, ela recebe um nome especial. Esse R aí, o raio, certo? Então, geometricamente, o que é que você visualiza? O círculo, essa circunferência, essa coisa aqui, com um ponto bem no centro. Bem, algebricamente, está descrevendo aqui. Ele coloca esse lambda aqui, e um zero e um R, só para dizer o seguinte, aqui são os pontos mais importantes da circunferência, que é o centro O, certo? E o seu raio R. E quando você vai descrever uma circunferência, o que é mais importante nela? É o centro, ou seja, onde é que ela está centralizada, e qual é o raio dessa circunferência. Então, são os dois elementos mais importantes, porque é através desses dois elementos que você caracteriza o resto da circunferência. Então, por definição, a circunferência é formada por todo ponto P que esteja em algum plano alfa, certo? Tal que a distância do O, ou seja, da origem que está aqui, até esse ponto P, é sempre a mesma, é constante igual ao R. A definição é só essa. Uma circunferência de centro O e raio R, ela é formada por todos os pontos P de um plano, tais que a distância desse centro a esses pontos são sempre iguais a uma constante R, ou seja, um R, não muda, certo? Então, como observado aqui nesse item A e nesse item B, uma figura, no caso essa figura aqui, que é um círculo, ela é um lugar geométrico. Por quê? Todos os pontos têm essa propriedade, ou seja, todos os pontos dessa circunferência têm a propriedade de que estão à mesma distância, da origem, certo? Então, todos esses pontos têm a característica, então, obedece ao item A, né? Todos os pontos têm essa propriedade, e só seus pontos têm essa propriedade. Só seus pontos, por quê? Porque nesse caso aqui eu estou caracterizando essa circunferência. Se eu mudar o raio R para um raio R1, ou seja, com outro valor, de R é diferente de R1, então as circunferências já não são as mesmas. Não é o mesmo lugar geométrico. Ela pode ter as mesmas características, a mesma figura. Pode ser uma circunferência maior, pode ser uma circunferência menor, mas não é exatamente a mesma figura. Certo? É o seguinte, essa figura que está aí é uma esfera, certo? É uma esfera que ela é uma generalização, vamos dizer assim, da circunferência. Quando você está no plano bidimensional, a circunferência é aquela figura que nós vimos acima. Então, é aquele lugar geométrico onde todos os pontos estão à mesma distância do centro. Aí o que, que acontece? Se nós passarmos para um espaço tridimensional, e a gente colocar a mesma definição, ou seja, eu quero colocar aqui no espaço tridimensional um lugar geométrico caracterizado por todos os pontos que estão à mesma distância de uma origem O. Aí você vê que a definição é a mesma. Ué, então você definiu a mesma coisa que gerou uma circunferência. Então a questão é, se você tem os pontos estão à mesma distância da origem, ó. Agora, por que que o desenho não é o mesmo? Aí é onde está. É a diferença de nós estarmos no espaço bidimensional e no espaço tridimensional, certo? Inclinada é um desenho desse tipo aqui. Isso é um plano, né? Então, uma circunferência em cima de um plano, você iria enxergar assim.
tem que enxergar ela redondazinha aqui, assim. O centro seria bem aqui e o raio assim. Então isso é uma coisa bidimensional, né? Porque uma circunferência, se você fizer questão de colocar em termos de eixo X e eixo Y, ela tem todos os pontos P têm coordenadas X e Y. Certo? Se você colocar em termos de plano, então são os pontos X e Y, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um r ao quadrado. Seria uma descrição da circunferência. Do ponto de vista analítico, na geometria analítica, você define uma circunferência na origem assim, certo? Por quê? Porque os pontos, todos os pontos que você pega aqui, eles estão num plano cartesiano, então ele tem coordenada x e coordenada y. A questão é, o lugar geométrico que nós falamos agora, o lugar geométrico que nós definimos agora, a gente fez assim. Ups. Conjunto de pontos lambda 0 e r lambda O e R é o conjunto de pontos P, que está num plano, tal que a distância de O a P nesse plano. Se nós estivermos no espaço tridimensional, o que é o tridimensional? Agora você tem altura, largura e profundidade. Você tem x, y e z. Então, os seus objetos, agora ele tem altura, z, tem largura y, profundidade x, ou largura x, profundidade y, depende da orientação que você coloca no desenho. Então, se você definisse mesmo lugar geométrico, lambda, um conjunto de 0, r, eu quero os pontos P, tais que, aí ele não vai estar mais em um plano. Coloca aqui o espaço, coloca até assim, vai 3, tal que é a distância de O a P da R. As definições são basicamente as mesmas. A diferença é que aqui você está pegando os pontos P em um plano e aqui você está pegando os pontos P no espaço. E o desenho, quando você fizer, ele vai modificar, porque agora ele é tridimensional. Você tem que fazer isso aqui. Ele tem coisas a mais. E veja que ele engloba a sua circunferência aqui, ó. Se você passar um plano alfa cortando aqui, ó, imagine você pegar um plano e interceptar aqui. Cortar. Né? Pega uma bola assim, corta no meio com uma coisa plana. Aí a interseção é justamente uma circunferência. Né? Então, esse lugar geométrico aqui ele é uma generalização do primeiro, certo? Então, aí temos o seguinte, que é um esquema prático para lugares geométricos, certo? Você quer reconhecer se um determinado conjunto ele é um lugar geométrico, você quer provar se uma figura ele é um lugar geométrico. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que olhar se os elementos dessa figura eles têm a propriedade do lugar geométrico. Vamos só raciocinar bem devagarzinho aqui. Qual foi o lugar geométrico da circunferência? Qual foi a definição que eu dei? São um conjunto de pontos P que estão em um plano alfa, que a distância de P até um certo ponto O, que era a origem, é igual a R. Ou seja, são todos os pontos que estão à mesma distância da origem. Então, essa é a propriedade da, da, da circunferência. Aí você pega um ponto P aí que eu dei. Vamos pegar o ponto P tal e tal. Esse ponto P, ele tem a propriedade, aí você vai verificar. Para você que todos os pontos de F têm a propriedade P. No caso aí, todos os pontos no lugar geométrico tem que ter essa propriedade. Aí você me pergunta assim, professor, mas tem como verificar para todos os pontos? O conjunto de pontos não é infinito? Bem, claro. Então você não tem como verificar ponto a ponto. Aí, o que você faz? Você olha como é que é a cara, né, vamos dizer assim, dos pontos dessa sua figura. Então, todos os pontos dessa figura são assim. Aí você verifica se
dado esses pontos com essa característica, eles têm essa propriedade P, tá? Aí prova-se, né, que só os pontos de F têm essa propriedade. Quer dizer o seguinte, que você tem que ver se o que está dizendo aí é assim, se só os pontos dessa figura que tem a propriedade P, certo? Então, todo ponto que você tem Y, você tem um Y que tem a propriedade P, você vai tentar verificar se esse Y pertence à sua figura, né? Seu lugar. Verificar a implicação contrária, né? Se os elementos que você tem que satisfazem tal propriedade, eles pertencem à figura dada, certo? Ou se você preferir, você pode trocar essa forma de pensar, como pegar assim, todos os elementos que não estão na figura, eles também não têm a propriedade P, certo? Então, seria uma forma de você visualizar. Vamos só ver um exemplo que ele fez. Ó, ele quer estabelecer o lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos distintos, A e B. Ao estabelecer, vou até circular aqui para destacar. Vou estabelecer o lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos distintos A e B. Estabelecer o lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos distintos A e B. Então, assim, você tem aqui o A e o B. A gente já viu na aula passada que são pontos equidistantes. Equidistantes é que eles têm a mesma distância, certo? Então, a gente vai procurar, dado esse ponto A e esse ponto B, todos os pontos que têm a mesma distância para A e B, tem distâncias iguais, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Vou fazer, é porque vou ter que ficar só trocando de tela, tá? Deixa eu ver se tem como rabiscar. Não, acho que aqui tem mais espaço, né? Tem, mais, tem como fazer o desenhozinho aqui embaixo. Você vai imaginar o seguinte: você vai pegar esses dois pontos, A e B, e vai ligar um segmento de reta. Tem aqui o ponto A, tem aqui o ponto B. Vou colocar esse ponto B mais para cá. Tá? Vou só apagar aqui, deixar eles um pouco mais longe. Então, se eu quero os pontos aqui distantes, eu tenho que verificar exatamente bem no meio aqui. Bem no meio é o que me interessa. Porque o meio, o ponto médio, é justamente aquele ponto que separa o segmento em dois pontos, em dois pedaços iguais. A distância de A até o meio e a distância de B até esse meio aí é a mesma, certo? Então, ele vai pegar um plano perpendicular a esse segmento. O que significa isso? Vamos imaginar, estou fazendo bem devagarzinho aqui para que vocês não percam o raciocínio. Nós vamos pegar, vamos imaginar aqui um plano que corte bem aqui, que passe bem aqui pelo meio. Muito ruim fazer essa figura aqui. É assim, olhando aqui para cima. A figura que ele quer é essa daqui verde, né? A gente quer passar um plano cortando aqui no meio, certo? Então, o desenho que a gente quer fazer é de um plano que corte bem aqui no meio. Olha de quanto está reto, tá? Deixa eu ilustrar aqui, se der para vocês visualizarem. É você pegar a caneta aqui, tem um ponto A, um ponto B, e bem no meio você vai cortar com um plano. O plano pode ser uma coisa tipo um caderno. Vai cortar um plano aqui no meio. De tal forma que vai ficar dividido assim. O plano vai estar passando exatamente no meio, deixando que a distância desse ponto A ao plano
seja a mesma desse ponto B ao plano aqui, certo? É essa figura de verde aí que ele colocou, certo? Esse ponto que dá na interseção, a gente chama de ponto médio, por isso que ele chamou aqui de M, esse ponto M aqui no meio, certo? E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, esse plano que você acabou de fazer, a gente tem o seguinte, todos os pontos de alfa são equidistantes de A e B, certo? Então, ele quer provar isso daí, ou seja, todo elemento x, né, para todo x que está em alfa, ele quer mostrar que a distância de x a A é a mesma de x a B. É o mesmo dizer que são equidistantes, né? Ou seja, tem a mesma distância de A e B. Está dizendo que todo ponto que você pegar nesse alfa, a distância para A e para B é a mesma. Vamos voltar aqui a minha figura aqui que eu fiz, para vocês visualizarem. Quando você colocar aqui, certo? Do jeito que eu estou fazendo aqui, está dizendo o seguinte, que a distância em qualquer ponto desse plano aqui que eu pegar, eu peguei um ponto aqui. Eu vou medir a distância daqui para esse ponto A, que é a ponta. Vai dar uma coisa assim. Né? Aí, essa mesma distância desse mesmo ponto aqui para B vai ser igual a essa de A. Isso vai valer para qualquer ponto. Quando eu escolher qualquer ponto em cima do plano, essa distância vai ficar sendo a mesma. Tá? Aí, como é que se faz isso algebricamente, né? Matematicamente falando? Aí, aqui o que ele vai fazer? Né? Primeiro, se o ponto X que você escolheu no plano alfa coincidir com o próprio M, né? Eu chamei esse plano aqui de alfa. Eu quero mostrar aqui para todo x que está em alfa, certo? A distância de x a A é a mesma distância de x a B. Bem, pega um ponto x qualquer, escolhe um qualquer. Aí você escolheu o x e ele coincidiu justamente com o M. Ele é o próprio M, então ele está aqui em cima. Então, veja, se x é o M, então M até A gente já sabe que é a mesma coisa de M até B. Ora, mais x é igual a M. Então, você troca o x, o M por x. Então, xa é igual a xb. Ora, se xa é igual a xb, então a distância de x a A é a mesma distância de x a B. Então, se o x for o próprio M, não tem o que fazer. Concorda? Então, vamos ao outro caso. Vamos supor que o x não é o M. Certo? Então, se x não é o M, eu vou apagar para essa luz não ficar poluída. Tá? Se o x não é o M, então esse x ele pode estar em qualquer local. Certo? Esse x ele pode estar aqui em cima, pode estar aqui embaixo, em qualquer local, só não está em cima do M. Certo? O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um triângulo. Certo? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar... Vou mostrar a figura de cima. É uma bem feita. Ele pegou um ponto X lá na parte de cima do plano, né? Vou tentar fazer aqui no meu desenho. Então, ele fez o seguinte. Pegou um X aqui em cima. Aí ele vai ligar o X até o M e vai ligar o X ao A e ao B. Ops. É um terror desenhar. A mão livre nessa blusa. Enfim, não tá muito bem feito, mas é isso. É para ser bem igualzinho, né? Igual esse desenho aqui. Era para ficar mais bem feito. Aí o que é que acontece?
Se você olhar, nós temos dois triângulos, onde na base, aqui embaixo, você tem dois ângulos retos. Aí nós vamos usar as semelhanças de triângulo aqui, tá? Vamos tentar analisar o máximo de que eles têm em comum. Se você for ver, você tem que o pedaço A até M, ou seja, esse aqui é igual ao M até B. Então, eles têm um lado igual aqui, né? O AM é igual a BM ou MB. Por que mesmo? Porque M é o ponto médio da distância entre A e B. Entendeu? O ponto médio dividido em dois pedaços iguais. O ângulo M e o ângulo M aqui em AMX e BMX são iguais. Assim. Isso aqui é um triângulo, né? Se você olhar para cá, nós temos dois triângulos. O AMX, né? Então, aqui é o AMX. Esse outro triângulo aqui é o BMX. Os ângulos são iguais, BMX. Porque ambos têm 90 graus. Outra coisa, eles têm um lado em comum. Esse lado aqui todinho, esse lado aqui que é a distância de x a m, faz parte dos dois triângulos. Então, o que é que acontece? Esses triângulos têm em comum, vou colocar eles assim, um do lado do outro. Assim. O que é que esses triângulos têm em comum? Esse lado é do tamanho desse, esse ângulo é do mesmo desse, e esse lado aqui é o mesmo desse. Então, eles têm dois lados e um ângulo. Então, tem aqueles casos de semelhança, né? Lado, ângulo, lado. Então, significa dizer que esses triângulos são semelhantes. O triângulo XMA e o triângulo XMB. Logo, esse lado que falta, ou seja, esse lado aqui e esse lado aqui, aqui é X, aqui é M, aqui é B e aqui é A. Então, esse lado que falta nos triângulos são iguais. Então, o X até A é X até B. Ou seja, a distância de X a A é a distância de X a B. Certo? Então, você provou que esse plano, né, ele intercepta, os pontos dele são equidistantes. Certo? A pergunta lá no final, a observação no começo era o seguinte: ela estabeleceu o lugar geométrico dos pontos equidistantes de pontos distintos A e B. Então, a gente pode provar que qualquer plano que intercepta o segmento AB aqui através do ponto médio, todos os pontos desse plano são equidistantes a e B. Então, o lugar geométrico aí é um plano que intercepta o segmento AB ao meio, certo? Então, esse é o lugar geométrico que a gente estava querendo. Essa segunda parte é mostrar o que a gente chama de volta, ou mostrar que vale a multiplicação, que só os pontos que são equidistantes A e B, só os pontos de alfa são equidistantes. Ou seja, se você pegar todos os pontos que estão à mesma distância de A e B, então eles têm que pertencer a esse plano, tá? Aí aqui ele faz uma coisa similar. Ele pega o ponto médio, né? Então ele pega um ponto, um y, um valor y qualquer que esteja no segmento AB, certo? Aí ele vai mostrar que se y pertence ao segmento AB, o YA e o YB são iguais, então o y é igual a m. Então, o primeiro caso, né, se eles são, você pegar um ponto y que esteja em cima do segmento. Se você pegar um ponto y que esteja em cima do segmento, você estaria com o y aqui em cima. Né? O y está no segmento AB, então YA e YB seriam iguais, y seria igual a m. Aí você vai mostrar que se y é igual a m e m está no plano, então o y também está no plano. Então você vai pegar o outro caso, que é o caso dos y que não estão no segmento AB. Então, se ele não está no segmento AB, ele está fora. Aí você vai fazer aquele mesmo argumento.
construir um desenho, um triângulo, mostrar que esses triângulos têm lados em comum, ângulo e lado em comum, dois ângulos e um lado, então eles coincidem novamente. Esse é um argumento meio que parecido. Aí tem mais uns exemplos aqui, algumas coisas relacionadas, mas eu vou dar um pulinho para poder passar para o Diedros, tá? Eu vou parar aqui a gravação. Eu vou parar aqui a gravação apenas para que eu quebre essa aula em dois pedaços. Eu vou fazer agora um pouco de falar agora de Diedros, é para ficar dois vídeos separados, tá?